Olá, você está no canal da Associação Nacional de História, em mais um episódio da série de entrevistas com historiadores e historiadoras brasileiras. Hoje, para conversar conosco, está aqui o professor Paulo Fontes, que é professor de História do Brasil, República, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. O professor Paulo Fontes é coordenador do Laboratório de História do Mundo do Trabalho, e ele também desenvolve já há algum tempo uma das iniciativas mais completas e mais importantes aqui, na minha opinião, e na opinião de muita gente, nesse campo da divulgação científica, da história pública e no diálogo entre história pesquisada e história ensinada, que é o Portal do Lente, o portal do laboratório que ele toca na UFRJ. A gente vai mostrar um pouquinho aqui a estrutura do portal, mas para começar a entender um pouco a iniciativa e os objetivos desse portal, eu queria que o professor, né, nos explicasse como surgiu, quais foram os objetivos, enfim, um pouco o histórico aí da iniciativa. Ok, bom dia, Valdei, bom dia a todos que nos assistem, pode ser boa tarde ou boa noite, né? Depende do momento que a pessoa estiver nos assistindo. Eu queria agradecer muito ao Valdei, ao Ampu, pelo convite, pela oportunidade de falar aqui. Acho essa iniciativa da Ampu de divulgar mais as atividades que estão ocorrendo no campo da história muito bem-vinda. Então, muitíssimo obrigado pela oportunidade, pelo convite. Bem, o Lente, né, o Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho, ele, eu anteriormente, antes de estar na UFRJ, eu trabalhava no CPDOC da Fundação Getúlio Vargas. O Lente, na verdade, nasceu enquanto eu era professor no CPDOC, né, como um laboratório de atividades de pesquisa, de articulação dos estudantes, de pós, de graduação, né, um laboratório desse tipo. Quando eu me transferi para a UFRJ, né, eu vi ali uma oportunidade de ampliar as atividades do Lente, né, em particular nesse campo da divulgação científica. Por que isso? Né? Por que eu me entusiasmei com isso? Achei que isso seria uma iniciativa importante. Eu acho que tem fatores mais estruturais e fatores pessoais. Vamos tentar explicar assim. Os fatores mais estruturais eu acho que tem a ver com o próprio campo da história do trabalho. Né? A gente pode falar um pouco mais sobre isso depois, se você quiser, mas é um campo que tem se ampliado, se diversificado muito nos últimos 20 anos, né? Pelo menos desde a criação do GT Mundos do Trabalho da AMPU, né? Que é um dos GTs mais ativos, mais organizados dentro do complexo de GTs que a gente tem na nossa associação. Né? Eu fiz parte da fundação, já fui coordenador nacional, então acompanho muito de perto o que o GT faz. E, para além desse aspecto organizativo, acho que do ponto de vista teórico e metodológico, esse é um campo que tem se desenvolvido muito no Brasil e nível internacional. É um campo que se ampliou a sua temática, articulando fundamentalmente questões de raça, gênero, geração, origem regional. Né? As pessoas ainda têm uma imagem muito, às vezes, muito estigmatizada do que é a história do trabalho, muito focada numa ideia assim dos, digamos, dos sindicatos, da história sindical, da história dos militantes políticos, da história das relações com o Estado. Aliás, todos temas fundamentais e muito importantes, né? Não se trata de diminuir esse... Eu mesmo sou estudioso dessas coisas, então não seria um contrassenso eu falar que essas questões não são importantes, mas a história do trabalho, a experiência dos trabalhadores é muito mais ampla do que isso. E acho que o GT, nos últimos anos, tem tentado dar conta dessa amplitude. É um GT que se nacionalizou muito, né? Se antes a história do trabalho era muito focada na experiência paulista, carioca, um pouco Rio Grande do Sul, hoje ela é uma história muito mais nacional. A gente sabe muito mais sobre a experiência dos trabalhadores no Brasil todo. Né? Isso eu acho que tem muito a ver com o trabalho que a gente vem fazendo, com o trabalho que o GT vem fazendo. Então, o Lente é um fruto desse movimento coletivo. Né? Ele não é algo só meu ou dos meus estudantes. Ele tem a ver
com essa articulação nacional e internacional. É um GT muito internacionalizado, na verdade, também, por conta das conexões com a história, da chamada história global do trabalho, enfim. Então, acho que, de um lado, havia um campo de possibilidades de divulgação de questões interessantes que a área de história do trabalho estava lidando e que, a meu ver, ficava muito confinada, e ainda fica muito confinada entre os estudiosos da área, né? Então eu tinha essa... E acho que isso se conjugou com questões, digamos, de caráter pessoal, né? Assim, eu sou uma pessoa... Enfim, eu tenho uma tradição, uma história de relação com formação sindical, com atuação, para além de ser um profissional, um acadêmico, um historiador, né? Tenho toda uma trajetória, trabalhei com formação sindical nos anos 90, então, para mim, sempre foi uma questão importante pensar o conhecimento para além da universidade. É uma questão, digamos, vital como pesquisador. E, enfim, na UFRJ a gente teve as condições de criar o portal. Né? O portal tem sido uma experiência muito interessante de articulação mesmo, de estudantes de graduação, de pós-graduação, com pesquisadores já mais consagrados. Ô Paulo, eu vou colocar aqui na tela novamente algumas seções do portal, né? O portal, ele está dividido em seções mais voltadas para vídeo, seções com blog, seções dedicadas à memória dos trabalhadores, que você pudesse fazer um panorama. Depois, aqui na descrição desse vídeo, nós vamos colocar o link lá para o portal do Lente, e também o link para o canal do YouTube, do laboratório, mas eu queria que você explicasse um pouquinho a estrutura do portal, antes da gente entrar assim, de como ele funciona, como a equipe se articula, que eu acho que é um outro momento. Vamos só dar a dimensão aí da coisa para quem está nos assistindo, e eu aproveito para pedir que quem está nos assistindo curta o canal, compartilhe, divulgue, afinal de contas, tem tanto conhecimento ruim na rede, é importante compartilhar, é um conhecimento garantido, feito por historiadores profissionais, feito pela nossa associação. Então, aqui é a porta de entrada, né, Paulo? Tá ótimo. Sim, Valdei. Bem, é isso, né? O portal ele tem, digamos, dois aspectos, duas áreas, né? Uma área que é uma área de divulgação da nossa produção acadêmica, né? Então, os pesquisadores que são vinculados ao Lente, né? Nós temos os pesquisadores da própria UFRJ, mas também de universidades, doutorandos, mestrandos de universidades, em particular do Rio, né? Porque o Lente está localizado no Rio, mas também pesquisadores associados, né, que a gente divulga também quando sai algum livro ou algum artigo que é interessante. Então tem uma área de divulgação, digamos, mais estritamente acadêmica. E uma outra área que a gente tenta fazer, aliás, numa linguagem menos... que também possa atingir um público não acadêmico. Aliás, essa discussão da linguagem, acho que vale a pena a gente também daqui a pouco falar um pouquinho mais, né, porque é um desafio grande para todos que se propõem a fazer essa passagem da universidade para um público mais amplo. Mas, basicamente, o Lente tem, digamos, a seção que tornou o nosso portal mais conhecido, são as seções vinculadas à divulgação científica, tá? Divulgação científica nessa chave da história pública, tá? E a gente pode falar de cada uma delas se você quiser. A primeira seção que a gente podia falar é essa chamada Labuta, né? Tá bom. Bem, a Labuta é um canal de vídeos que está no YouTube, né? A gente abriu uma primeira temporada do Labuta que foi justamente sobre o que é a história social do trabalho. Então a gente entrevistou, se eu não me engano, 12 historiadores e historiadoras do Brasil todo, de várias gerações, né? Então, está aí a professora Angela Castro Gomes, que foi quem fechou essa temporada, mas, enfim, Antônio Luiz de Negro, da UFPA, Norberto Ferreiras, da UF, Cristiane Schettini, da USAN na Argentina, Larissa Corrêa, da PUC, Benito Smith, do Rio Grande do Sul, enfim, vários historiadores que atuam no campo da história do trabalho, e pedimos para eles falar o que era a história social do trabalho para eles. Então, isso deu um mosaico muito interessante
para os estudantes, para quem não é tão familiarizado com o campo, e mesmo para outros colegas que não estão tão estudam. O campo de história é um campo enorme, então um pouco sobre o que é esse campo hoje, quais os seus avanços, os seus desafios. Então, a Labuta nasceu com isso, e a partir daí a gente tem feito outras temporadas, né? No ano passado, nos últimos 2 anos, né, com a pandemia, a gente introduziu a questão das lives, a gente aproveita algumas efemérides, tipo essa sobre a Companhia Siderúrgica Nacional, os 80 anos. É bem interessante, eu acho que essas lives também permitiram a gente trazer historiadores, às vezes, mais locais, de regiões que, às vezes, não estão nos grandes centros. Então, a gente se preocupa muito com isso, com ter uma amplitude nacional, né, de dar espaço, de proporcionar que vozes que, às vezes, não são tão ouvidas possam aparecer, possam ter mais espaço. E é isso. Então, o Labuta é esse canal de vídeo. A gente vai ter uma nova temporada esse ano. Nós vamos, já digo, então, fazendo uma propaganda aqui, o Marchand, né? Merchan. Nós vamos ter 2 temporadas esse ano do Labuta, né? 2 diferentes. Uma parecida com a primeira, mas ou seja, o que é a história social do trabalho, mas consultando não historiadores, pessoas de outras áreas que lidam com a história do trabalho de alguma forma e como eles veem o campo. Né? Então, gente da sociologia, da antropologia, da psicologia, das letras, dos estudos culturais, do direito, né? Várias áreas que lidam com o tema da história do trabalho. Então, a gente vai travar esse diálogo interdisciplinar, que é uma das características da história do trabalho historicamente. Né? Boa parte da história do trabalho feita no Brasil não foi feita por historiadores. Né? Aliás, os historiadores chegaram mais recentemente no tema. E a outra série do Labuta, que acho que também vai interessar particularmente aos nossos colegas historiadores, é uma sobre a independência e os mundos do trabalho. A gente vai ter uma série de entrevistas tentando destacar esse aspecto específico, o que era o mundo do trabalho, quem eram os trabalhadores, como eles se relacionaram com o movimento da independência, com os vários embates, como que isso se diferiu muito em termos nacionais, nas diferentes províncias à época. Então, nós vamos entrevistar especialistas para falar especificamente dessa relação entre o mundo do trabalho e a independência. Eu fechei essa série semana passada, então estou bem feliz que ela vai rolar. Muito bacana, Paulo. Inclusive, essa incorporação do vocabulário mesmo do audiovisual, né? Fechar uma série, fechar uma temporada. Na Ampu também a gente tem trabalhado assim com alguns programas e lentamente essa linguagem do audiovisual ela vai penetrando também no nosso dia a dia de trabalho. Uma outra sessão que faz muito sucesso, eu particularmente gosto muito, é a sessão Lugares de Memória dos Trabalhadores. Eu vou mudar aqui para a gente poder ver melhor. Eu queria que você explicasse um pouquinho, né, dessa sessão que busca fábricas, né, abandonadas ou fábricas relevantes, lugares de confraternização também dos trabalhadores. Você falasse um pouquinho sobre essa sessão que é um blog, né? Exato. Não, obrigado, Valdir. Essa sessão ela é um pouco a minha menina dos olhos, digamos assim, né? Porque nasceu de uma ideia minha que partia um pouco dessa percepção, né, de que falar dos lugares seria uma forma muito interessante da gente perceber como o trabalho e como a história do trabalho está no nosso cotidiano, está em vários espaços, como que os espaços foram construídos pelos trabalhadores e não são, muitas vezes, lembrados como tais. E a gente está tentando, então, numa certa contracorrente. Então, é uma série muito... Ela puxou muito o portal, né? Porque no primeiro ano ela foi, na verdade, até o número 100, ela já está no número 105, né? Então são 105 artigos de especialistas do Brasil todo. Eu me orgulho muito, a gente já pegou praticamente todos os estados do Brasil, tem um artigo, né? Algum espaço, né? Vocês podem ver aí. E o mais diversificado possível. Você pode ter de uma sede de sindicato, uma fábrica, como você mencionou, até o Império Serrano, que é uma escola de samba articulada com os trabalhadores do Porto do Rio de Janeiro, ou um terreiro de candomblé na Bahia, enfim, uma igreja.
tem vários e vários espaços que estão conectados com a história do trabalho. Eu acho que é uma forma muito interessante de introduzir os alunos ao estudo desse campo, a própria história, porque a questão do espaço ela é uma questão, como eu disse, está articulada com o nosso cotidiano. Então, você passa todo dia de ônibus na frente de um determinado lugar e não faz ideia de como ele pode ser importante para a história do país e para a história do trabalho em particular, né, que é o nosso foco. Então, isso, Lugares de Memória dos Trabalhadores, ela tem uma dimensão muito ampla, né, de uma história política, de uma história cultural, de uma história social, vários tipos de dimensões que esses espaços nos dão. E é isso, a gente conseguiu uma rede impressionante de profissionais, né, a maioria historiadores, mas não só, né, a gente também articula outros profissionais para escrever os nossos artigos. A série agora está sendo quinzenal, né, e o último artigo é sobre, por exemplo, a Vila C de Itaipu, né, um artigo que saiu ontem, inclusive, que é uma vila que foi construída para os trabalhadores da construção de Itaipu, e que é muito interessante, porque era para ela ser destruída, demolida ao final, os trabalhadores seriam demitidos, e os trabalhadores lutaram para permanecer ali. É um bairro emblemático de Foz do Iguaçu, hoje em dia, e que tem essa conexão com o trabalho, com a história dos trabalhadores. Então, é isso, é uma série que eu gosto muito, que eu acho que é muito útil para o ensino e para a divulgação científica. E é bem bacana que são textos curtos, mas textos bem acessíveis, sempre muito bem ilustrados, não é? E recupera alguma coisa, não sei qual é a sua opinião, Paulo, eu falo mais, né, como um não especialista, que nós ocupamos pouco essa memória fabril no Brasil, né, com museus, com espaços de memória que realmente pudessem ser compartilhados por todos e que pudesse ser uma forma de projetar essa experiência dos trabalhadores no século XX, no final do século XIX, de uma maneira mais emancipatória. Eu estudei no Colégio Estadual D'Altro Santos, no Rio de Janeiro, que é em Bangu. Então, ele ficava muito próximo à fábrica de tecido de Bangu, que é uma fábrica típica da segunda Revolução Industrial, e a época que eu estudava ela ainda funcionava, e em algum momento ela é fechada, né, nesse processo que arrasou todo esse modelo fabril, e hoje funciona um shopping, né? Assim, a experiência propriamente dos trabalhadores naquele espaço foi completamente apagada e com um sentido quase que cínico, né, da apropriação daquele espaço. Não, sem dúvida, Valdir. Aliás, o Bangu vai ser um dos nossos próximos, você vai ficar contente, vai ser um dos nossos próximos artigos. Aí, esse semestre ainda deve sair um sobre Bangu, que de fato é uma fábrica emblemática do Rio de Janeiro, né, por variados aspectos. Uma fábrica com a forte presença, além da questão do próprio clube de futebol, né, famoso, né, é uma fábrica que forjou aquela região toda, mas uma fábrica com uma forte presença de afrodescendentes também, de pessoas que eram ex-escravizados libertos do Vale do Paraíba, que migraram para aquela região. Então tem toda uma série de questões muito interessantes sobre essa fábrica, e acho que tem a ver com o que você está falando, né? Com isso, essa série, eu acho que ela está inserida fundamentalmente nas disputas de memória que o país vive, né? Assim, a gente está tentando modestamente aqui no nosso espaço, mas mostrar, enfim, a construção da nação, e acho que esse é um tema bom para a gente pensar no bicentenário, né? A construção da nação passa fundamentalmente pelos trabalhadores, pelo mundo do trabalho. Então, nesse sentido que essa série também, inclusive do ponto de vista cronológico, ela é bem ampla, né? A gente tem artigos sobre o século XVIII, sobre o início do XIX, sobre a experiência da escravidão, que acho que é um dos pontos fortes da história do trabalho hoje em dia, ter, de certa forma, rompido com essa divisão artificial entre trabalho escravo e trabalho livre, como se a escravidão não fizesse parte fundamental da história do trabalho num país como o nosso. Então a gente também está muito atento a isso, muito atento a essas questões, tentou buscar lugares que também digam respeito a essa história, não só a história fabril, que obviamente é uma história tradicionalmente articulada com a história do trabalho, mas com uma história mais ampla, no sentido que eu falei no início da nossa entrevista.
Paulo, e o portal é muito completo, né? A gente pode ficar aqui muito tempo falando dele. Tem uma outra seção que eu acho muito preciosa, né? Infelizmente, temos pouca coisa feita a partir da universidade, né? Com essa direção, mas que é a seção, vou mudar aqui para a gente acompanhar, chão de escola, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho também como essa seção funciona. Bem, eu também essa sessão também é um dos motivos de orgulho da gente, né? Porque ela nasceu nesse mesmo debate que a gente está tendo, a necessidade de abrir o diálogo, um diálogo mais direto entre a universidade e o ensino. Eu sei que essa é uma das preocupações centrais da AMPU e essa é a nossa uma colaboração nossa. Tem muito a ver, olha que interessante, Valdeir, tem muito a ver com o fato de vários dos meus orientandos serem professores da rede. Então a gente tentou articular um pouco essa experiência desses doutorandos, mestrandos, alguns já doutoras agora, né? E fazer uma série que fosse voltada particularmente para os professores de história. Então a ideia é um pouco, enfim, trazer propostas de aula, entrevistas, materiais que tenham a ver com a história do trabalho, que permitam esse diálogo mais franco, mais aberto entre os professores e a produção acadêmica mais especializada. Então a série tem esse objetivo. Ela é uma das nossas séries de maior sucesso, a Show de Escola. Ela tem tido um alcance muito legal. Acho que ainda tem potencial para ainda mais aí articulada com o Prof. História, com o GT de Ensino de História da AMPU, né? A gente está propondo aí parcerias nesse sentido, mas ela tem sido uma série muito bacana. Eu sou muito orgulhoso dessa série tá no ar. Depois a gente pode falar um pouquinho como o site se organiza para essas várias coisas poderem acontecer, né? Obviamente que eu não dou conta de tudo, então como que a gente se organiza, mas agradeço muito aos colegas, né, que tocam essa série em particular. Paulo, assim, só para a gente. Tem mais coisas dentro do portal, mas eu não poderia finalizar essa etapa aqui da nossa conversa. Tem que você falasse um pouquinho do Livros de Classe, né, que é uma outra seção do portal que faz muito sucesso, são vídeos curtos, não é? E que tem, inclusive, agora sido feito em parceria com a Ampu Brasil. A gente tem republicado no nosso canal do YouTube os episódios mais recentes do Livros de Classe, né? Fala um pouquinho para a gente sobre Tá essa seção. legal, falo sim. Você vê que os nossos nomes são todos. A gente tentou achar nomes que fizessem algum tipo de referência, né, ao universo do trabalho, né? Bem, o Livro de Classe também é uma série que nasceu aí pensando como público-alvo os estudantes, né? Os nossos estudantes de graduação, em particular da história, mas no campo, os estudantes de graduação em geral, que muitas vezes não têm dificuldade de se localizar no universo dos livros, quais obras são importantes, quais obras são referentes. E aí a gente teve essa ideia de convidar também especialistas para vídeos muito curtinhos, né? Então, essa coisa da linguagem, de novo, né? Tentando uma linguagem aí meio tiktokiana, vamos dizer assim, né? Então, são vídeos curtos em que um especialista fala sobre um livro importante para ele próprio ou ela própria, né, da formação dela, e fala por que esse livro é importante para o campo da história do trabalho, né? Então, é bem interessante porque não aparecem livros só de história do trabalho estrito sensu, né? A gente tem livros, sei lá, o Queijo Hermes, a dialética da colonização do Bose, né? A gente tem. Então, por quê? Porque a ideia não é em que medida esses livros dialogam com esse campo específico da história do trabalho e ajudou a formação desses profissionais. De novo, a gente é muito amplo na seleção dos profissionais, então você tem desde pesquisadores consagrados, sênios, de novo, aí como a professora Ângela de Castro Gomes, até doutores, recém-doutores, que, enfim, muitas vezes estão, digamos, muito atualizados com a bibliografia, então podem trazer também livros mais recentes, livros mais digamos, que estão mudando o campo, mas que ainda não são, digamos, clássicos no sentido mais tradicional. Então, uma série
que eu gosto muito também, acho que tem tido um bom impacto. Agradeço muito ao Ampu pela parceria, né? Acho que foi uma iniciativa, enfim, interessante que a gente tocou. Se você quiser, eu posso falar rapidinho das outras áreas, porque eu sei que o nosso Claro, tempo está. eu só queria saber, Paulo, se eu consigo reproduzir um trechinho da Ângela aqui. Vamos ver. O meu livro de classe é O Problema do Sindicato Único no Brasil, seus fundamentos sociológicos, de Evaristo de Moraes Filho. Esse livro foi escrito no ano de 1900. Bom, só para a gente ter um gostinho aqui de como funciona. E aí, Paulo, pode sim dar um panorama das outras sessões. E eu queria também que em seguida você falasse de qual é a equipe, como funciona, quais as dificuldades, o que você aprendeu nesse tempo todo, que você acha que pode ajudar outros colegas que queiram seguir aí nesse caminho. Legal. Bem, vou falar só rapidinho das outras sessões, como você pediu, só para dar um panorama, né? A gente ainda tem um podcast, que é o Vale Mais, tá? O Vale Mais, a ideia, né, ele já passou também por algumas temporadas. Na primeira temporada, a ideia era pegar temas contemporâneos do mundo do trabalho e ver o que os historiadores têm a dizer sobre isso. Então, reforma trabalhista, final, quando o governo Bolsonaro acabou com o Ministério do Trabalho, então a gente falou do Ministério do Trabalho, enfim. A primeira temporada foi em torno disso. Depois, do ano passado para cá, a gente tem feito uma coisa que eu também acho muito, muito útil, muito interessante, que é dar visibilidade para os novos doutorandos e mestrandos. Então, a gente faz entrevistas também curtas com eles para eles falarem do seu trabalho, né? Então, são doutorandos e mestrandos do Brasil todo, né? Doutores e mestres, né, na verdade. A gente entrevista para falar da sua tese, da sua dissertação. São teses que muitas estão no campo, no subcampo da história social do trabalho, outras não, mas que tocam na questão. Né? Então não há nenhum barrismo da nossa parte. Para nós, o importante é que, de alguma forma, o tema do trabalho, da história do trabalho, esteja contemplado. Pode ser na história cultural, na história, enfim, política, do pós-abolição, que é um GT co-irmão aí da gente, enfim. Então, essa é uma sessão. E a gente vai ter uma temporada especial esse ano, Valdeir, já também faço a propaganda aqui em primeira mão, que é o Vozes Comunistas, que é uma homenagem que a gente está fazendo ao centenário do Partido Comunista. O Partido Comunista Brasileiro foi um partido muito importante nos mundos do trabalho, na história do trabalho, né, como é sabido. E a gente fez um negócio que eu estou muito feliz, que a gente fez uma ampla pesquisa em áudios, em acervos públicos e privados de antigas lideranças sindicais, sempre trabalhadores comunistas, na verdade. Antigas lideranças sindicais, antigos, às vezes, trabalhadores de base mesmo. A gente fez um grande banco de dados desse material e a gente vai passar um pequeno áudio, a voz desse trabalhador do passado, sendo apresentado por um historiador ou por um especialista contemporâneo. Então, o primeiro, para vocês terem uma ideia, estreia na semana que vem, que é a semana que vai marcar o centenário do PCB, com o Gregório Bezerra, né, o grande liderança, icônica liderança comunista. Tem uma entrevista com ele, um trechinho, e ele é apresentado pela professora Dulce Pandolfi, que foi quem fez a entrevista com ele. Então tá muito bonito, é uma série que eu recomendo, eu acho que vai fazer bastante sucesso também, é um material muito interessante para reflexão sobre a história do Brasil no século XX. Bacana, Paulo. Fala um pouquinho da estrutura, da equipe, como é que vocês têm trabalhado. Então, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso depois, né? Porque é um trabalho difícil, porque ele não é, apesar dos elogios todos, as pessoas gostam muito, eu sou muito satisfeito com a repercussão que o portal tem, mas do ponto de vista concreto da vida das pessoas, ele não é um trabalho muito valorizado, né? A gente não... Mas a gente conseguiu articular uma equipe muito boa, né? Tá aí o Davidson, a Eliane, né? Que foi articulada em torno
inicialmente em todos os meus orientandos de mestrado, doutorado e iniciação científica, né? A gente tem cada sessão dessa é tocada por uma equipe, né, que tem bastante autonomia para tocar, para fazer o seu trabalho, etc. A gente define diretrizes gerais e cada eu ia falar célula, mas vai pegar mal, né? Mas cada grupo desse tem autonomia para tocar. Comunista, né? Não tem jeito. Pois é. Para tocar a sua tarefa, que é fazer a sessão acontecer. Cada sessão tem uma periodicidade, né? A gente tem um núcleo, digamos, que organiza a parte produtiva, né? de produção. Enfim, então, como eu dizia, Valdei, essa ideia desse trabalho individual, de um grande historiador, ela, além de ser um mito, porque, na verdade, todos os historiadores estavam envolvidos em redes, todos esses grandes historiadores estavam envolvidos em redes, em grupos, muitas vezes, inclusive, invisibilizando outros profissionais que tinham tanto ou mais importância, em geral, por exemplo, mulheres, né, esse tipo de coisa. Então, além de ser um mito, o trabalho coletivo é um trabalho fundamental para o historiador. Eu acho que aprender a trabalhar coletivamente é algo que uma experiência como essa nos ensina. E acho que é isso que também traz muito entusiasmo para esses meus estudantes, para esses alunos, para esses colegas que participam, né? Não só você ter digamos assim, um produto, entre aspas, algo que vai para as redes, que é visto pelas pessoas, que é elogiado, né? Mas acho que tão importante quanto isso, né, a gente passar aquilo que a gente quer, né, a ideia da divulgação científica, é também, digamos, a cozinha, né? É também o aprendizado do trabalho coletivo. Não é um aprendizado fácil, né? Gera conflitos, gera questões, mas é um aprendizado, a meu ver, fundamental. Eu acredito muito nisso, acredito como historiador, acredito como cidadão, né? E tenho tentado nas minhas atividades sempre imprimir essa marca de um trabalho coletivo. Eu acho que é também algo que a gente tem que recuperar da ética do mundo do trabalho, né? Eu sou de uma família de operários e você tem essa tradição de fazer coisas juntos, né? O próprio Marx nos ensinou que a consciência de classe é uma experiência que surge dessa realidade coletiva. A consciência de classe não é uma aquisição individual, ela surge desse trabalho. E acho que a gente tem muita coisa pela frente, Paulo, também na mudança da pós-graduação. Infelizmente, o modelo que a CAPES acabou nos impondo de cima para baixo, né? Com pouca resistência de nossa parte, é um modelo que beneficia, que privilegia excessivamente um modelo de pesquisa, esse modelo na nossa área que ainda é muito individual e que vai resultar no artigo especializado, né? Então, essas outras dimensões da produção do conhecimento, que envolve o diálogo com a escola, o diálogo com a sociedade, né? Ela está completamente esquecida, né? Vale coisas muito pequenas dentro da avaliação de um programa de pós-graduação, né? Como é que você vê? O que a gente poderia fazer para mudar um pouco isso? Eu acho essa uma pergunta fundamental, Valdeir. Acho que bom que você a fez, porque, de fato, né, do ponto de vista estritamente produtivista, acadêmico, esse nosso trabalho não vale muito pouco, né? O que a gente, digamos, se for pensar numa lógica dessa, o custo-benefício não vale tanto a pena, mas essa é uma lógica, a palavra acho que é essa mesmo, neoliberal, né? No sentido de uma lógica que joga para o indivíduo, não articula a coletividade, não pensa uma política pública de uma maneira mais geral e, na verdade, mais do que isso, não pensa a construção da cidadania, a construção de uma consciência histórica, colaborar nesse sentido, que eu acho que é uma tarefa fundamental dos historiadores, ainda mais num país como o nosso, em que a história está o tempo todo sob disputa, né? Basta ver as medidas, como tem se dado, eu não gosto muito do termo guerra cultural, mas como tem se dado os embates
sobre a própria política no país, passa fundamentalmente pela história e pela memória. E nós somos os profissionais que lidamos com isso e precisamos, a meu ver, estar nesse embate. Então vai muito além do Lattes, né, para ser bem sincero. Acho que a gente tem que abrir essa discussão na CAPES, nos programas. Acho que não é à toa também, né, Valdeir, que as pessoas que acabam tendo mais gás para essas iniciativas são pessoas que, de alguma forma, já conseguiram algum grau de reconhecimento, Bolsa Produtividade, isso permite a elas, digamos, ter um certo estoque para poder se dedicar a essas outras iniciativas. O que é ruim, porque eu acho que tem muita coisa boa que outros colegas que talvez ainda não tenham galgado tantos degraus aí na carreira acadêmica, que poderiam estar... Eu vejo isso pelas pessoas que participam, que trabalham comigo, né? Muitos são recém-doutores, estão em início de carreira e têm ideias espetaculares, têm uma contribuição fundamental, mas se não fosse a possibilidade de eu ser o coordenador do Lente, eles não poderiam estar fazendo esse trabalho. Então, acho que porque isso conta muito pouco para eles quando eles forem prestar um concurso, quando eles forem... Claro que, assim, acho que conta no sentido de você ter uma formação. Acho que um profissional que passa por essa experiência, ele está, a meu ver, mais preparado para ser um professor universitário e passar num concurso. O quanto isso vai ser medido na hora do concurso, eu não sei dizer. Depende muito, enfim, de outros fatores. Mas eu não tenho dúvida de que há um processo formativo nessa experiência, para quem trabalha nessa experiência, para quem articula essa experiência, que é muito enriquecedor como profissional e como cidadão e como agente de transformação da sociedade, que é o que eu espero que todos nós queiramos e busquemos ser. Bom, Paulo, infelizmente chegou ao fim o nosso tempo, né? A conversa muito rica, passou muito rápido. Tenho certeza que teremos outras oportunidades de nos encontrarmos aqui nas redes sociais da Ampul Brasil. Eu quero te passar a palavra para você se despedir do nosso público, mas antes eu queria fazer duas coisas. Primeiro, insistir com quem estiver nos assistindo, que curta o canal, ative as notificações, compartilhe, comente, deixe perguntas aqui para o Paulo Fontes, que eu tenho certeza que ele vai achar um tempinho para entrar ali e responder uma questão ou outra que esteja no nosso canal do YouTube. Mas eu queria também, não combinei com o Paulo, mostrar um dos últimos livros do Paulo, esse Futebol e Mundos do Trabalho no Brasil, né, que ele publicou junto com o Bernardo Buarque de Holanda, está disponível na Amazon. Já deixo aqui, Paulo, um convite para você falar conosco sobre esse livro num outro programa que nós temos, que é o livro de história em 30 minutos. Mas, enfim, se puder dar uma palhinha rapidamente, se despedir do nosso público, a palavra está contigo. Tá bom, obrigado, Valdeir, pela surpresa aí, pela divulgação aí do trabalho. A gente espera ter outra oportunidade mesmo de conversar especificamente sobre esse livro, né, que faz parte um pouco dessa agenda de pesquisas que eu tenho trabalhado sobre mundos do trabalho, história e espaço urbano, e aí nisso o futebol acabou entrando como um tema super relevante. A gente teve a oportunidade de, com esse grande colega que é o Bernardo Buarque de Holanda, organizar esse livro, que acho que é uma iniciativa inédita no Brasil, né, de ter vários artigos que tentam articular uma coisa que nasceu articulada, né? O futebol nasce articulado com a Revolução Industrial na Inglaterra, né? O futebol moderno tem muito a ver com esse mundo operário, né? E a gente tentou trazer um pouco isso nesse livro, que tem, enfim, vários artigos, várias pessoas muito importantes, muito legais que participaram. Mas, por fim, eu queria, de fato, agradecer muito a oportunidade. Foi ótimo falar assim, em detalhes sobre o laboratório. Você deu mais espaço, talvez, do que a gente merece, mas muitíssimo obrigado mesmo pela oportunidade. E convidar todos e todas que estão nos assistindo e que não conhecem ainda o site, a entrar no nosso site, a nos acompanhar nas redes, né? Nós estamos em todas as redes, tem toda semana, né? A gente tem tido essa
essa força, né, de toda semana ter um conteúdo, pelo menos um conteúdo novo, né, de alguma dessas séries. Então é um esforço muito grande, mas que tem valido muito a pena. A gente só para no recesso de final de ano, em janeiro, porque férias foi um direito conquistado pelos trabalhadores a muito custo, então nós respeitamos fielmente esse direito. Mas é isso, eu queria convidar a todos e todas e espero que a gente possa se ver numa oportunidade em breve. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Valdeir. Obrigado, Paulo, e para todo mundo, até a próxima.